Boa noite a todos os presentes e boa noite aos nossos amigos que sempre nos acompanham através da rede social. Como nós anunciamos durante a semana, o nosso tema desta noite é polaridade e espiritualidade. Um tema que exige uma certa complexidade, pois trata-se de um transtorno de difícil diagnóstico, como nós vamos ver, mas que dentro da visão espírita nós temos algumas informações preciosas que poderão ser importantes para aqueles que desejam mergulhar um pouco mais neste transtorno, nessa doença psíquica. Um grande pensador da doutrina espírita, Raul Teixeira, ele dizia que a vida aqui na Terra era, sem sombra de dúvidas, um grande desafio. Todos nós estamos mergulhados dentro de um programa de vida onde as alternâncias, as surpresas, tanto positivas como negativas, nos surpreendem a cada minuto e a cada instante. Muitas vezes até sentimos que estamos sendo esquecidos por um Criador que tem a grandeza e o poder de nos proteger, de nos orientar, e consequentemente muitas vezes as pessoas fogem da própria crença, perdem a fé e aí entram nos outros caminhos que com certeza só levam a pessoa a cada vez mais a queda e o desequilíbrio. Essa doença, que na realidade nós vamos ver que alguns ou uma linha da psiquiatria não considera como doença, ela iniciou seu período de identificação desde as épocas remotas. Lá na antiga Grécia, ela era tida como uma doença que evoluía da melancolia para a mania. Nós vamos falar sobre esses dois aspectos, melancolia e a mania. Então, a isso eles deram o nome, a esse transtorno eles deram o nome de doença maníaco-depressiva. Já no final do século XIX, o psiquiatra, o grande estudioso Emil Kraepelin, unificava os conceitos anteriores, formando uma única doença com diversas fases. Mas já nas 3 últimas décadas do século XX, houve uma aceitação e a validação clínica caracterizando como sendo uma única doença. Vejam a complexidade que existe dentro desse transtorno. Então, antigamente, como eu disse, chamado de psicose maníaco-depressiva. Então, o que significa essa psicose maníaco-depressiva? O transtorno bipolar, que caracteriza-se como uma mesma realidade, está ligado às alterações de humor ou de afeto, sendo um polo da doença o humor depressivo e o outro polo o humor eufórico, ou o que ele caracteriza como mania. Seria mais compreendido como uma doença das instabilidades, em que uma dessas é mais visível, e a que é mais visível é a do humor. Agora, ele fala aqui na palavra mania. Nós imaginamos que mania seja aquela ação das pessoas que repetem uma mesma coisa. São as pessoas que têm a mania de guardar coisas, a mania de esconder coisas, de repetir palavras. Mas essa mania que ele aqui caracteriza, ela é derivada da palavra grega que significa, ou do verbo mavi, que significa furioso, louco. Então,
Para a psiquiatria, mania significa loucura, estado furioso que a pessoa muitas vezes apresenta. Na medicina, o transtorno bipolar não é caracterizado como uma doença. Isso é uma linha da psiquiatria que assim entende. Por quê? Você tem que conhecer o agente que provoca a doença, como ela se desenvolve e o que pode acontecer de evolução dessa doença. Isso é o diagnóstico natural que qualquer médico faz quando ele acompanha uma doença. Em psiquiatria, isso não acontece. Trata de pessoas doentes que não possuem doença. Então, a psiquiatria é a área da ciência médica que trata de pessoas que não têm doença. E você sabe que todas as vezes que você procura um médico alegando uma doença, uma dor, um mal-estar, e quando ele não encontra dentro de um diagnóstico, ou de imagem, ou de laboratório, algo que identifique essa doença, ele diz que você não tem doença e que deve procurar um psiquiatra. Ou seja, o psiquiatra entra nessa história como sendo um médico que não tem doença para cuidar ou curar. Então, as manifestações, elas são muito individuais. Por isso que eu sempre digo, aqui tenho aconselhado demais, nunca tome medicamento, nenhum antidepressivo ou qualquer tipo de remédio, qualquer ansiolítico, se não for por uma indicação médica. Porque a medicação que serve para um pode não servir para o outro. Por isso são essas doenças, as manifestações são individuais e eles fazem uma relação, eles catalogam essas doenças. E por semelhança de casos, o psiquiatra pode constituir um diagnóstico. Ele atende um sem número de pessoas e aí ele vai observar por aproximação, por exemplos, por coincidências, enfim, ele faz uma espécie de uma amostragem do comportamento da pessoa. Para tanto é necessário que o paciente seja o mais objetivo possível. Ele não pode, como acontece muito, esconder o que realmente está acontecendo com ele. E aí faz com que o profissional, o psiquiatra, faça uma medicação que vá de encontro àquilo que ele verdadeiramente está sentindo. O transtorno bipolar, ele é caracterizado por... Veja aqui esses dados. Essa parte inicial, ela é toda informativa. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo. A parte que eu vou poder falar um pouco mais é a parte espiritual, que fica mais adiante, você está mais à frente. Então, o transtorno bipolar é caracterizado por alteração de humor em diversos graus de intensidade. Agora, atentem bem para isso. E tem que durar, no mínimo, 15 dias. Isso é uma norma que é adotada pela psiquiatria. Então, existem dois tipos de transtorno bipolar. Nós temos o transtorno bipolar 1, episódios de mania intercalado com depressão e corresponde a 1,5% da população mundial. Quer dizer, é uma doença, um transtorno de pouca incidência, se comparado com a doença que mais incidência apresenta, que é a própria depressão. Nós temos o transtorno bipolar 2, alternância de depressão e episódios mais leves de euforia. Como é mais leve, ele caracteriza como hipomania e corresponde a 8% da população, ou seja, ela já tem, esse transtorno bipolar 2 já tem uma incidência maior. Embora seja uma doença muito frequente e de difícil diagnóstico, como nós falamos, muitos portadores do transtorno bipolar, na maioria das vezes, passam anos se tratando e só muito tempo depois é que a psiquiatria consegue identificá-lo como um portador do transtorno bipolar. Veja como é complexo esse transtorno. Muitas vezes, por apresentarem, aí vem exatamente o que ele quer justificar, por apresentarem mais crises de depressão,
do que de euforia, são consideradas pessoas depressivas. Vocês sabem, nós já falamos sobre a depressão. A depressão é uma doença de natureza incapacitante, que lida muito com a tristeza, não a tristeza como um sintoma apenas, mas outros sintomas que também se desenvolvem dentro do processo depressivo, mas é uma doença caracterizada por uma tristeza profunda. E essa tristeza se associa a um comportamento de afastamento. É exatamente uma doença de natureza incapacitante. São consideradas depressivas. Quando o médico, aí vem uma parte muito importante, por isso que é muito significativo essa nossa conversa, para que a gente possa tirar algumas dúvidas que a maioria das pessoas carregam. Porque é natural generalizar os fatos, principalmente quando se trata de doença. Uma conversa com o outro, trocam informações e ideias, e aí verifica-se que nem todo sintoma que um tem é igual ao que o outro tem, mesmo apresentando uma mesma característica da doença. Então, quando o médico prescreve a medicação vendo apenas o processo depressivo, porque ele vai procurar o médico porque ele se sente deprimido, consequentemente ele está sendo possuído por uma tristeza que se instalou por um tempo maior. Consequentemente, ele recebendo a medicação, como sendo um portador de um processo depressivo, ele apresenta uma melhora significativa, dependendo do grau da depressão. Mas, quando ele melhora desse quadro, ele passa a ter uma euforia exagerada. Uma mania ou um quadro de exagero, que é exatamente o que caracteriza o processo bipolar. Por isso que o nome já diz, bipolar. Ele transita entre os dois polos, ele não tem domínio do seu comportamento, do seu pensamento, das suas emoções. Então, quando ele sai do processo depressivo, e eu conheci muitos aqui que apresentavam essa característica. Pessoas que passam um processo desse, de repente elas mudam de maneira radical e passam a ter uma alegria exagerada, uma euforia, a gente já começa a desconfiar que se trata de um processo bipolar. Existe uma visão falsa de que só existe apenas dois polos de humor. Como nós vimos, que é o processo da bipolaridade, entre a depressão e a mania. A mudança de humor, ela é uma constante em nossa vida e muda muito de intensidade. Tristeza não é doença, é apenas um sintoma da depressão. Observamos que muitas vezes, e reiteramos o que nós havíamos afirmado, é que toda pessoa que apresenta uma determinada tristeza já é tida como deprimida e que apresenta um quadro depressivo. Isso não é verdade. A tristeza, para ser caracterizada dentro do quadro da depressão, ela tem que ter um tempo de consistência. Geralmente, como ele disse, de 15 a 20 dias, então a pessoa já está dentro de um processo dessa natureza. Mas para isso, só um profissional é que pode identificar. Você não pode, à revelia ou por vontade própria, querer identificar um transtorno de tanta particularidade como é o transtorno depressivo. Então, estar triste não é ser triste. A tristeza não é um transtorno. A tristeza é uma emoção. O que é emoção? Significa para fora. Moção é movimento. É tudo aquilo que pode nos mudar. Uma traição amorosa, uma decepção dentro de um relacionamento, muitas vezes uma demissão no emprego. Enfim, são vários os fatores que fazem a gente ficar triste quando a gente se vê vítima dele. Mas a tristeza, ela, como uma emoção, ela tem começo, meio e fim, e logo, logo aquilo passa. E é bom que a gente sinta tristeza para que a gente possa avaliar os conteúdos da própria vida. Se eu fiz um mal, ou se eu estou tendo alguns conflitos, algumas dificuldades, é natural que eu me sinta triste.
E geralmente essa tristeza, ela se instala dentro de cada um de nós, porque eu sempre digo, é o próprio juiz que está a cada minuto nos julgando, que é a própria consciência. Também a alegria exagerada, ela passa também por esse processo. A maioria de nós repete todos os dias as mesmas coisas e procura resultado diferente. Olha a advertência que ele nos faz. Pessoas que sistematicamente reclamam tudo da vida. Minha vida não está boa, eu não sou feliz, as coisas não dão certo, mas elas não procuram lutar para mudar aquilo que precisa ser mudado. Geralmente, quando nós nos acomodamos diante desses processos, é quando a doença se instala com maior incidência, porque você, de alguma forma, está atraindo para si aquele estado que você se encontra. Isso tudo dentro do poder da mente. E aí a pessoa diz, eu sou sempre vítima, né? Como Deus não me dá aquilo que eu não quero aquilo que Deus me dá. Muitos afirmam isso, né? Então, a vida, como ele aqui afirma, não se resume naquilo que nós queremos. O projeto da vida tem um outro sentido. A gente muitas vezes busca nas soluções as alternativas imediatas, e muitas crenças e religiões, como nós vamos ver mais adiante, vendem isso a todo preço, que é a ideia de uma salvação instantânea. E a gente não sabe, muitas vezes, durante quanto tempo essa tristeza, né, essa mania, esse processo bipolar, ou até mesmo esse processo depressivo, vem se mantendo dentro de mim. Então, algumas estatísticas do transtorno bipolar, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é a sexta maior causa da incapacitação no mundo. Quando ele fala incapacitação, está muito ligado ao trabalho. São pessoas que tiram licença médica e se afastam exatamente por estar sendo vítima do transtorno. Problema do preconceito da maioria. Geralmente as pessoas que trazem qualquer transtorno, seja ele de que ordem for, elas são tomadas por um preconceito. E quando você diz que vai levá-la ao médico ou psiquiatra, ela diz, eu não sou doido. E ela tem toda a razão. Por quê? Porque a psiquiatria, para quem não sabe, ela trata de doido. Só que doido não é louco. Doido vem de uma expressão portuguesa que significa doído, doído da alma. Então, por isso que caracterizou-se essa palavra doido. É exatamente o que a psiquiatria trata. São as pessoas doídas da alma dentro do aspecto médico, né? E quem pensa assim, com certeza tem toda a razão. Só que a loucura, como eu disse, é diferente. Um portador que desenvolve, olha que coisa interessante. E é muito bom que a gente anote mentalmente esses dados. Um portador que desenvolve os sintomas da doença aos 20 anos de idade, perde 9 anos de vida. Isso são dados. E 14 anos de produtividade profissional. Veja como ela é uma doença de uma natureza bastante severa, que todos nós podemos ser vítima, né? A mortalidade é muito elevada. O suicídio é a causa mais frequente de morte, principalmente entre os jovens. É o que nós estamos vendo com uma incidência muito grande. Eu não sei se vocês acompanham, mas eu tenho acompanhado com muita tristeza, vendo a quantidade de jovens que atentam contra a própria vida. E isso não deixa de ser um desequilíbrio, um transtorno de natureza profunda, com consequências graves, né? Mais de 1 milhão de suicídios por ano em todo o mundo. É uma doença democrática que se instala em qualquer um, independente da crença, da religião, do poder econômico, enfim. É uma doença de natureza psíquica que todos nós podemos com ela conviver ou até mesmo sermos vítimas. Doenças clínicas como obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares são mais frequentes entre os bipolares. Por quê? Por falta de motivação. Todas as vezes que a pessoa entra dentro de um quadro bipolar, até mesmo dentro de um quadro depressivo, como é uma doença de natureza incapacitante, ela começa a perder o sentido da vida. E aí ela começa a se descuidar. E aí as doenças que nós chamamos de doenças oportunistas, elas se instalam com maior
facilidade. Então vem o problema da obesidade, a falta de controle de comida alimentar, e é um problema também que é muito comum e hoje já se fala muito, que é o problema diabetes. Não é regra geral, mas a tristeza tem sido motivo de doenças graves e crônicas como câncer. Isso já foi comentado, inclusive existem trabalhos que são publicados pelas revistas científicas que tratam dessa natureza. Geralmente as pessoas que são orgulhosas, egoístas, as pessoas que trazem graves sintomas de tristeza, pessoas invejosas, elas trazem doenças e essas doenças se instalam com facilidade. Todos nós sabemos que o genes, ele é uma fechadura que precisa de uma chave para ser aberta. E só quem abre é você através da força do pensamento. Então, esses genes, nós temos mais de 100 oncogenes, ou seja, mais de 100 genes do câncer. Mas esses genes, eles estão lá no seu lugar. E aí precisam uma força para que eles se desenvolvam. Exatamente, talvez seja essa tristeza que se torna uma coisa crônica e faz com que determinadas doenças se desenvolvam. Isso não é, de maneira nenhuma, regra geral. São dados que nós colhemos, que nós conseguimos colher. A associação com a dependência do álcool e drogas não é apenas comum. 41% de dependência de álcool e 12% de dependência de alguma droga ilícita, com um agravo prognóstico do transtorno bipolar e piora a adesão ao tratamento. Cada 10 portadores do transtorno bipolar, 4 são dependentes de álcool. É incrível a gente encontrar pessoas que, mesmo sendo tratada, medicada, mas não abrem mão do vício do álcool. E, consequentemente, isso agrava significativamente o desenvolvimento da doença. Então, vamos ver aqui algumas principais alterações que ocorrem dentro do transtorno bipolar. Ritmo biológico, sono. Todos nós sabemos que é um dos principais fatores que sofre com qualquer transtorno que a gente tenha, a alteração do sono. E todos sabem o que significa uma noite mal dormida. Não é fácil. Apetite. As pessoas muitas vezes se ressentem da alimentação e começam a perder peso. E também, principalmente, lógico, para as mulheres, os problemas de natureza hormonal. Vejam que é uma doença que atinge todas as áreas da fisiologia humana. Atividade motora, as pessoas ficam mais lentas, elas ficam mais reservadas, permanecem mais tempo deitadas ou recolhidas, enfim, é um fator também de natureza bastante preocupante. Atividade cognitiva, que é o da atenção, do aprendizado, a pessoa não se concentra, por isso que muitas vezes as pessoas dizem, vai ler um livro, vai ler o Evangelho, a pessoa não tem a menor condição de se concentrar. Por quê? Porque realmente ela perde o seu poder cognitivo, E problemas que alteram o pensamento são aquelas pessoas que começam a remoer ideias, a gente chama de monoideia, e não sai daquele quadro o dia todo sem poder jamais se libertar. Então é preciso um controle do desejo e da vontade e, com certeza, uma alteração ou uma melhora do humor. Sintomas psíquicos. Então, como nós falamos, o humor depressivo, isso quando a gente observa unicamente a depressão, porque, como vocês viram, a bipolaridade é um transtorno de depressão e mania dentro de um mesmo estado, dentro de um mesmo quadro. Então, o humor, como nós vimos, a sensação de tristeza, autodesvalorização e culpa. Muitas vezes as pessoas pensam que a depressão é só a tristeza. Muitas vezes a pessoa não apresenta tanta tristeza, mas ela começa a se sentir desvalorizada, vítima, culpada, não deixa de ser caracterizada, e para tanto é necessário um profissional que tenha uma acuidade bastante grande para identificar esses casos. Existem pacientes que estão deprimidos
e não estão tristes. Vejam que coisa interessante. Todo mundo acha que o fator fundamental e único da depressão é a tristeza. E ele está dizendo aqui que muitas vezes isso não é verdade. A grande falta que ele sente é de ânimo, de prazer. Então, com certeza, é aquilo que nós falamos no início, é uma doença de natureza incapacitante. Outro fator da depressão como sintoma psíquico é a anedonia. O que é a anedonia? A falta de prazer. É aquela pessoa que diz, eu gostava tanto de futebol, não estou mais assistindo futebol, não assisto mais uma novela, não gosto de conversar mais com os amigos, não vou mais ao shopping, não vou ao cinema, não tenho vontade de vestir uma roupa. Esse já é um sintoma, esses são sintomas graves e precisam ser observados para caracterizar um processo depressivo. Outro fator também que é preciso ser observado, a fadiga, como nós dissemos, o cansaço. Ela está sempre indisposta, moleza no corpo e, consequentemente, é também um fator. A redução da capacidade de pensar, de concentrar, tomar decisões. É como uma dona de casa que acorda de manhã e não sabe o que é que vai botar no almoço, que é uma dona de casa que não tem uma orientação como deve ter, e sempre tem a dona de casa. Ela começa a ficar descuidada das suas atividades. Isso também pode se caracterizar como um fator depressivo. Alteração do sono, né? Onde ele diz que deitar não significa dormir. Eu dou uma dica. Eu não sou depressivo, mas eu dou uma dica que é muito importante. Nunca deite e permaneça muito tempo numa cama com insônia. Eu tenho uma cadeira ao lado da minha cama e todas as vezes que eu não estou conseguindo dormir, que são raras, às vezes eu vou para a cadeira. Quando o sono volta, a gente fica mais disposto e volta para a cama, porque a pior coisa do mundo é uma cama quando a gente não consegue dormir. Com certeza ela fica desconfortável, você se mexe muito e termina ficando, passando a noite toda acordada. Alteração do apetite e a redução do interesse sexual. As alterações comportamentais para o processo depressivo. Retraimento social, e nós vimos, já falamos, o isolamento total, e isso facilita os processos depressivos. Porque quando você se isola dentro de uma monoideia, principalmente dentro de um quadro depressivo, é natural que você atraia entidades espirituais, como nós vamos ver, que estão transitando naquele mesmo território de pensar. São fatos que se consagram por semelhança. Então, se tem uma entidade que está triste, depressiva, ela vai se aproximar de você e você vai potencializar aquele quadro por um processo obsessivo. Tem também a crise do choro, então nós conhecemos, são aquelas pessoas que choram e dizem, por que eu estou chorando? Tentativa de suicídio com 70% de extermínio no mundo, retardo ou agitação motora. Agora, com relação à mania, nós falamos da depressão, que é um quadro da bipolaridade. Agora vamos falar da mania. Euforia, ela é evidente, mas nem sempre presente. São aquelas pessoas que compram tudo, que resolvem tudo, que tudo para ela vai dar certo. São os sonhadores. Essas pessoas tenham cuidado, que elas podem ser portadoras de um processo, de uma mania, dentro de um quadro da bipolaridade. Pelo amor de Deus, não vão sair por aí diagnosticando pessoas, porque só quem pode fazer isso é um profissional na área de saúde, no caso um psiquiatra. Irritabilidade, que é aquela agressividade ocasional. Olha, gente, eu estou falando desses sintomas, mas isso não se caracteriza como uma coisa comum, aliás, uma coisa que a gente tem que, no primeiro momento, no primeiro estágio, considerar. Só quando as pessoas são excessivamente irritadas, são pessoas agressivas, né? A hiperatividade, que é a própria agitação, diminuição do sono, autoestima elevada, alteração da atenção. São pessoas que você está conversando com ela e ela fica sempre se distraindo, ela não presta atenção. Impulsividade, atitude de risco, olha, tudo isso está dentro desse quadro. Outros sintomas
ansiosos, como a própria crise do pânico e, como eu falei anteriormente, os sintomas obsessivos. Minha gente, é muito vasto o número de processos que se instalam dentro dessa bipolaridade. Vejam como ela é uma doença de natureza grave. E, infelizmente, ela está cada vez mais campeando no mundo, por conta da maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida. Estresse, ansiedade, e com todos esses fatores, estamos nos tornando pessoas psiquicamente doentes. Então, vamos falar da parte da genética, porque é comum as pessoas dizerem que um bipolar, ele é bipolar porque o pai ou a mãe é bipolar, e isso a gente tem que ver que não é verdade. Ninguém herda de ninguém doenças. O corpo herda o corpo, mas o espírito não herda o espírito. Cada um de nós traz consigo a sua história, a sua vida, a sua realidade. Nós podemos interagir, sofrer influências, isso acontece principalmente no processo reencarnatório. E veja aqui o que ele diz, uma base genética bem estabelecida. O meu problema, no caso, falando de mim ou de qualquer um, convida um pai e uma mãe para fornecer os meios necessários para a sua execução, isso no processo reencarnatório. No momento em que ele vem para a experiência que ele tem que viver aqui na Terra, que é um processo transitório de evolução. O transtorno obsessivo é uma doença construída na história da vida de cada espírito. E veja que não é fácil a gente estabelecer um limite para esse fator. Eu sei lá quantas coisas aconteceram, quantos problemas eu trago dentro desse meu processo reencarnatório, porque toda a nossa realidade de vida, ela está registrada dentro de cada um. E isso fica lá no nosso inconsciente, consequentemente, quando ele irrompe, ele traz para o consciente todos esses fatores. É o que eu digo sempre, um suicida, ele não toma naquele instante, por um problema de um descontrole, a vontade de querer suicidar. Ele já traz com ele essa natureza, essa essência. Não é fácil tomar decisões dessa natureza, desse porte. Os portadores do transtorno depressivo foram espíritos que abusaram, olha que advertência importante, abusaram nas experiências anteriores, como homicidas, suicidas, em sucessivas reencarnações. Vejam que a reencarnação, como uma misericórdia de Deus, como sempre digo, é a oportunidade para o restabelecimento de sua harmonia mental, construindo uma nova história e se libertando das sombras do passado. E quantos deixam passar uma oportunidade como essa? Desperdiçam o que é essa vida que nós temos. Porque você pode ter certeza, cada um de nós está vivendo o melhor que poderia viver. Por mais difícil que seja a sua vida, era o que existia de melhor. Porque se a pedagogia da evolução, movida pela caridade e a bondade de Deus, nos estimula ao crescimento moral, com certeza nós estamos aqui para isto. Então não temos por que desistir daquilo que não se pode desistir. Por isso que quando os espíritos perguntaram, aliás, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação, é o único momento que se usa a palavra que Deus impõe. Deus vos impõe para que possais progredir. É como um pai que obriga o filho a ir para a escola, para que ele possa aprender, porque só aprendendo é que ele pode evoluir. E isso muitas vezes a gente não entende. Então, ninguém fica louco de repente. É verdade. Quantas pessoas têm uma capacidade de suportar dificuldades, muitas vezes terríveis, perdas, frustrações, decepções, e elas têm uma força interior e sabem lidar com isso. Por quê? Porque ela traz na sua matriz espiritual experiência já nessa área.
Com certeza ela não se fragiliza porque ela já vivenciou talvez essa experiência. Olha como ele diz aí, o homicida, o suicida do passado, traz demarcado no seu perispírito essas questões que foram por ele empreitadas, aliás, desenvolvidas através dos erros que são consequências naturais das nossas escolhas. O livre-arbítrio nos permite cometer erros, por que não? E os erros não são sinônimos de pecado, e muito menos pecado, como chamam muito pecado mortal. Eu posso fazer uma experiência, obter resultado positivo ou negativo. Isso não me dá, em nenhum momento, a condição de ser uma pessoa excluída do processo evolutivo. Não, é só retomar o caminho. Reiteradas vezes nós fazemos isso e temos que continuar fazendo. Então, no processo da fecundação, ele aqui já entra na parte mais biológica, seus pais, no processo da fecundação de seus pais, é necessário um espermatozoide, no processo da fecundação, é necessário o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe com a sua genética. Então, veja que ele reencarna dentro de um projeto, quando o pai e a mãe já têm predisposição. Veja bem, não é uma herança, mas é um fator desencadeante. Então ele vai formar o seu corpo fisiológico já com aquilo demarcado, porque foi um fato que ele absorveu em experiência passada, permanece no seu perispírito, que é o corpo que vai formar o corpo físico, e consequentemente essa demarcação ali permanece, não como castigo, mas como uma necessidade evolutiva. Por isso que nós sabemos e dizemos que vivemos no mundo de provas e expiações. As provas são muitas das nossas escolhas, as imposições, as expiações são imposições, porque nós muitas vezes nos rebelamos contra aquilo que não queremos aceitar. Vocês viram lá no início que o preconceito e tantos outros fatores que se agregam ao orgulho, ao egoísmo, e faz com que ele não desenvolva os processos que precisam ser desenvolvidos para a sua libertação. Por isso que Jesus falou com tanta veemência: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu tenho uma consciência dessa verdade, sei dos meus defeitos, das minhas limitações, com certeza eu tenho uma maior possibilidade de me libertar e conseguir alcançar os objetivos que foram previamente traçados, porque há uma programação prévia para a vida de todos nós. Nós não estamos aqui por acaso. Se a vida é causa e Deus é essa causa, nós somos o efeito. E, consequentemente, todos estamos dentro de um projeto que temos como uma única condição, que é a felicidade, através do amor incondicional. Então, as doenças ditas kármicas não são, aliás, as doenças que são kármicas, é uma expressão que nós não temos dentro da doutrina espírita. Nós usamos, ao invés de karma, nós usamos a palavra efeito, são de natureza crônica, são doenças que não têm cura. Por exemplo, uma pessoa que é portadora de um transtorno bipolar, ela vai permanecer, provavelmente, durante essa reencarnação, com todo esse processo, se desenvolvendo e se mantendo, mas ela pode controlar. Quantas e quantas pessoas que têm doenças e não se sentem doentes, e pessoas que não têm, né, e pessoas que têm e não se sentem doentes. A doença é uma questão de natureza mental e espiritual. Então, você não nasce com a doença, você nasce com a predisposição. Desenvolver ou não vai depender de você. Para tanto, é necessário nós, durante o período das instruções maiores, que é a infância, a adolescência, nós temos uma orientação sadia e promovedora de conhecimento e de evolução. Por isso que, quando nós começamos a dar o primeiro passo, o nosso pai nos leva, ou nossa mãe nos leva para onde? Para uma escola, para que nela a gente possa desenvolver os potenciais necessários
para o conhecimento. É o conhecimento vulgar? É, mas não deixa de ter uma importância muito grande para o desenvolvimento do conhecimento interior. É a socialização, é a própria proposta do ensino, a família, a educação, o exemplo, enfim, são fatores que irão contribuir para esse processo que é tão difícil de ser por nós concluído dentro de uma única experiência, quando com certeza ainda virão outras. Então, você nasce com a predisposição. Então, é como ele diz assim, como ele sempre diz, temos uma bomba que, se você digitar a senha, evita a explosão. Aquilo que nós falamos anteriormente, você tem um gene, mas não significa que esse gene vá se desenvolver. Depende unicamente de você. Então, a mania, os principais sintomas. Então, vamos para, nós falamos da mania, vamos falar agora do tratamento. Esse tratamento que eu falo, inicialmente, é o tratamento médico. Então, tanto o medicamento, como a parte da terapia, que é a psicoterapia. O tratamento adequado reduz a incapacitação e a mortalidade. Estabilizadores de humor. É muito comum os médicos que identificam um caso bipolar passarem um sal para as pessoas tomarem, que é o carbonato de lítio. Não é um remédio. E qual é a finalidade do carbonato de lítio? É estabilizar o humor. Como nós falamos, é uma doença que apresenta muita característica de humor. Também medicamento como divalproato de sódio, a carbamazepina, esses remédios, por incrível que pareça, eles são utilizados para tratamentos de epilepsia, mas em caso da bipolaridade eles também usam pelo efeito e resultado que eles têm conseguido. Então, tudo isso é o tratamento medicamentoso. O que é necessário eu sempre digo, nós temos numa mesma realidade um computador e um programa. O programa é a mente, mas a mente, ela só pode, na nossa experiência, se manifestar através do cérebro, que seria o computador. Mas se o programa está com defeito e o computador não está, apresenta-se o defeito. E ocorrendo o contrário, ou seja, o programa não tem defeito, mas o computador tem, também vai apresentar defeito. Para que o programa seja acessado de maneira tranquila e objetiva, é necessário que todos os dois estejam trabalhando corretamente, ou seja, estejam em harmonia. Por isso a mente tem que estar em harmonia, mas o cérebro, que é o gabinete da mente, também tem que estar. Quando você procura um profissional de saúde, ele vai cuidar do cérebro, ele vai cuidar do computador, mas você precisa cuidar do programa. Por isso que há uma reincidência muito grande dessas doenças. As pessoas melhoram e voltam a piorar, porque elas não modificam o pensamento. Porque tudo isso, meus irmãos, todas essas doenças, esses transtornos, como eu disse anteriormente, é para que desperte em nós o processo da mudança. E como nós temos receio, temos medos, somos inseguros em querer mudar, consequentemente nós permanecemos no mesmo ciclo vicioso e a doença ali se instala e se transforma numa monoideia. E passamos a ser vítimas daquilo que nós mesmos criamos. Então, nós também utilizamos os antidepressivos, com certeza esses medicamentos eles são utilizados para estabilizar o humor e talvez parte da mania, mas nós também temos que utilizar os antidepressivos, a fluoxetina, Rivotril, tantos outros aí que vocês já ouviram tanto falar. Então, muitas vezes o médico faz uma combinação entre um e o outro para poder estabilizar o processo da bipolaridade. Mas é como eu disse a vocês, só um grande profissional é que tem a capacidade de ver com muita profundidade o quadro em que o paciente se encontra. Por isso que é muito bom você sempre, nessas horas, procurar um profissional que você tenha plena confiança. E eu tenho visto, infelizmente, eu não vou fazer aqui uma crítica, mas os postos de saúde,
Os clínicos e pessoas muitas vezes que não têm a menor condição estão passando medicações dessa natureza, que eles chamam de tarja preta, até para crianças. Várias crianças eu recebi aqui como sendo hiperativa e tantos outros problemas quando a criança não apresenta nada disso. E nós tratamos, quem vem na quarta-feira à tarde aqui vê a quantidade de crianças que vêm ser tratada. Conseguimos apenas com o passe, através do magnetismo, essas crianças ficam estáveis. Eu tenho crianças aqui com transtorno terríveis de bipolaridade e tantos outros que com certeza a gente vê como é difícil, principalmente quando são crianças de família humilde, quando a mãe não tem condições de pagar um profissional, né? Isso realmente é muito, porque ela começa desde cedo ser vítima do processo medicamentoso e ela cria uma certa dependência e isso fica difícil para ser resolvido a posteriori, né? Se o paciente bipolar apresenta um quadro de depressão apenas quando está estável, ele pode apresentar um quadro de euforia. Foi o que nós falamos, né? Veja como é difícil, porque ele está sempre transitando dentro de um território de difícil acesso e ele age sempre pelos extremos. Ou ele está muito triste, ou ele está muito alegre, né? Ou se deprime ou fica eufórico. E a gente não pode, pelo amor de Deus, generalizar. Então, quando você vê um amigo seu muito alegre, não vai dizer que ele está sendo portador de um processo bipolar com característica de mania. Nós não somos médicos. É como ele disse, é preciso 15 dias seguidos dentro desse quadro para que um profissional possa já começar a caracterizar. Então, nós agora vamos ver, com certeza o tempo é pouco, porque o estudo ele é muito vasto, mas nós vamos falar aqui da questão espiritual, que é a nossa parte, é o que nós temos para oferecer e temos oferecido. Então, não podemos esquecer da dimensão cósmica do ser, de cada um de nós. Por quê? Porque nós vivemos como mortais. Todos nós carregamos a certeza de que temos apenas essa vida. É muito difícil a gente se libertar disso. Nós espíritas já temos uma facilidade maior. E que vamos morrer. Que adoecemos, envelhecemos, enfim. Isso, na realidade holística, não tem nenhum sentido. Por quê? Porque nós não podemos esquecer a nossa essência espiritual. E é dela que surgem todas as causas do nosso problema. O que é a essência espiritual? É a nossa natureza de espírito. É a própria consciência, como nós falamos no sábado passado. É você, na sua interiorização. Não é o ego, não é esse persona que nós estamos aqui utilizando para a experiência transitória. Mas aquilo que essencialmente você é. Para tanto, é preciso estarmos sempre dentro daquela proposta, conhece-te a ti mesmo. Então, vem aí, com certeza, a estrutura do corpo biológico. Então, a essência é a causa, o corpo é o efeito. Todas as nossas doenças não são causas, são efeitos. Por isso que é muito difícil se diagnosticar uma doença, mesmo sendo fisiológica. Você veja que pessoas que têm câncer e ele se desenvolve numa mesma área, no mesmo órgão, mas as reações, as consequências, o tratamento é de natureza diferente. Por quê? Porque isso está muito ligado à história de cada um. E é necessário a gente observar. E tudo que nós temos e somos fica armazenado, guardado no nosso perispírito. O perispírito é o primeiro corpo que nós construímos após o corpo mental, que é a nossa essência. É um corpo energético, um corpo que tem natureza elástica, de uma natureza, de uma condição material que nós não temos a menor ideia, por ser quintessenciada, como alguns dizem, e esse perispírito é ele que vai emitir todos os genes espirituais para a formação do nosso corpo fisiológico.
Ora, se eu em vidas passadas contraí uma série de débitos morais, questões que não foram resolvidas, até mesmo, como ele fala, o homicida, vocês vejam que a história da humanidade, ela vem de um passado muito violento, foram muitas guerras, se matava por brincadeira, e nós somos reencarnacionistas. Será que nós podemos nos arvorar do direito de não estarmos passando por essas experiências do passado? Então isso constitui para muitos que não se libertam um sentimento de culpa. Essa culpa se instala no seu corpo perispiritual, que vai se instalar no seu corpo fisiológico. É o que eu digo sempre, é o anteparo. Então todos os efeitos recaem sobre o nosso corpo físico. E aí é quando há, no caso mesmo de um transtorno mental, na intervenção medicamentosa, a primeira coisa que ele vai fazer é regular esses neurotransmissores. Dentre eles a serotonina, noradrenalina, dopamina. Regulando esses componentes, essas substâncias neurotransmissoras, o cérebro consegue se estabilizar. E você tem uma sensação de tranquilidade. Por quê? Porque você está sob o efeito de um fator que está lhe dando uma sensação de harmonia transitória. É superficial, porque medicamento nenhum cura. Remédio remedia. Remediar é tratar temporariamente de um fator que está nos incomodando. Porque a gente não procura um médico para curar, a gente procura um médico para aliviar a dor. Consequentemente, ele passando o remédio, parou de doer, está resolvido. Quantos analgésicos se toma quando se está com processo de uma dor de cabeça? Mas essa dor de cabeça ela está sendo provocada por quê? Pode ser até por um órgão que esteja precisando de um tratamento mais sério. Mas a gente consegue fazer aquilo que eles chamam de mascarar a doença. Então, esse processo aqui, que forma essa trindade, a mente, o perispírito e o corpo físico, é fundamental para tratarmos desses transtornos. Então, há uma relação básica e tem que existir entre criatura e Criador. Muitos de nós, quando nos encontramos em processos de doença, principalmente dessa natureza, perdemos a fé. A fé que eu falo aqui não é uma crença, não é acreditar porque tenho que acreditar. A fé é confiança. É você saber que você é criatura de um Criador que não está na sua vida para resolver os problemas do imediatismo, mas um Criador que tem na sua essência um amor incondicional, que tudo passa, que a transitoriedade da vida é fato, mas que a gente não pode jamais perder essa fé, porque fé, sobretudo, é confiança. Confiança em si, que é a essência, confiança na vida, dizer, a minha vida é essa que eu tenho que viver, não dizer, como diz a música, deixe a vida me levar, nada disso, eu tenho que levar a minha vida, eu tenho que mudar, eu tenho que procurar melhorar, e cada vez mais buscar aquilo que talvez eu não tenha encontrado, mas chegou a hora de eu procurar e encontrar, entendeu? E vem exatamente o mais grave dos problemas, inclusive é comum na casa espírita sempre ter o obsessor, porque tiraram o demônio e botaram agora o obsessor. Todos os problemas que a pessoa faça, não, eu estou obsediada, porque o que mais aparece na casa espírita é médio e obsediado, como se tudo fosse culpa. Minha gente, o obsessor nada mais é do que aquele que assopra uma brasa que já está acesa. Toda obsessão é assédio. Só se deixa assediar quem quer. Então você muitas vezes convida, ou sempre convida, aquele espírito que vem até você por uma vingança, por uma vindita. E quando você está nesses quadros de grande transtorno, você se torna um alvo fácil para essas entidades. Isso não é regra. Por quê? Porque você se isola e começa a remoer uma ideia que persiste dentro de você, e aquele espírito se arvora do direito que ele acha que tem de se vingar
de investir uma vindita contra você, ele vai permanecer ao seu lado, e o processo ele toma uma proporção muito maior, porque é uma influência que você sente e sofre de maneira negativa. Então, aí que se instala o processo depressivo, com a anuência e o convite, mesmo que sendo inconsciente seu. Existe também o processo da obsessão por afinidade. Você está com um transtorno bipolar e aquele espírito também está vivendo o mesmo transtorno. Ou nós podemos negar que no mundo espiritual não existe. No mundo espiritual existem todos esses transtornos, principalmente natureza psíquica. O que não falta no mundo espiritual é depressivo. Consequentemente, ele se aproxima por semelhança de pensamento. E, consequentemente, também as coisas se potencializam. E existem os espíritos zombeteiros. Ele está ali para brincar com você. E tudo isso está dentro desse quadro que nós estamos identificando, mas não significa, como eu disse desde o começo, que isso seja a regra geral. Então, os estudos apontam que pacientes bipolares tendem a apresentar maior envolvimento religioso e espiritual, porque eles procuram realmente a cura através desses meios. E se não encontrar uma casa séria, consequentemente as coisas tendem a piorar, porque tem religião que gosta e que muitas vezes se utiliza do complexo de culpa, que é o tão famoso pecado, para diminuir mais aquela sensação que a pessoa está sentindo. E eu tenho aqui encontrado muitos dos que eu atendo trazendo essa ideia. Eu fui em tal lugar e disse que eu estou com um demônio, enfim, tantas coisas que se inventam. Maior frequência de relatos de conversão e experiência de salvação. Olha, gente, não acredite em nenhuma dessas ideias salvacionistas. Ninguém pode resolver um problema de natureza essencial. Os meus problemas, só eu é que posso resolver. Se você disser que vai resolver o meu problema de natureza interior, eu não acredito. Porque só eu me conheço. Esses meandros da consciência, eles são de natureza muito profunda. Ninguém consegue mergulhar dentro da natureza íntima do outro para querer tirar uma coisa que talvez ele tenha carregado durante tantas existências. O que a gente precisa é de uma orientação, de uma instrução, de um apoio, muitas vezes até de um abraço, de uma palavra. Porque geralmente as pessoas que passam por transtorno dessa natureza são pessoas que muitas vezes se vitimizam dentro da própria família, por falta de compreensão. Elas são consideradas pessoas preguiçosas, incapazes, mal-humoradas. Quantas vezes nós nos deparamos com um amigo ou com uma pessoa que não olha para a gente, que muitas vezes não nos cumprimenta, e a gente fica muitas vezes julgando. Não sabe, você que talvez essa pessoa esteja ali carregando um processo de tristeza, motivado já por um transtorno. É preciso a gente ter muito cuidado. Essas crenças religiosas influenciam o modo como as pessoas lidam em situação de estresse, sofrimento e problemas vitais. Então, você vai para a igreja, para o templo, para a casa espírita, realmente, lá você vai encontrar uma palestra, um tratamento com magnetismo que nós fazemos, e tantas outras terapias alternativas, não complementares. Aliás, não alternativas, sim complementares. Então, isso vai dar a você uma sensação de bem-estar. Quantas pessoas, ao longo desses anos, conseguiram se libertar de um processo de bipolaridade, depressivo, um transtorno obsessivo-compulsivo, uma síndrome do pâncreas, fazendo tratamento com o magnetismo. São muitos os depoimentos, até porque eu não me presto a divulgar, porque o trabalho não é meu, mas muitos que passaram aqui no Chico, e conseguiram sair de quadros, muitas vezes crônicos, e estão aí, vivendo uma vida normal. Mas eu nunca posso dizer que ela tem que se ausentar do tratamento médico. Recentemente eu tive um problema de esgotamento mental. Então eu passei a ter uma insônia constante. Eu me deitava de 10 horas, acordava de 11, 1 hora, 2 horas, e comecei
a sentir uma falta de apetite, comecei a perder peso. Procurei quem? Um profissional, procurei um psiquiatra. Por que não? Fui lá, o psiquiatra passou a medicação, não uma medicação de tarja preta, que é mais de natureza mais intensa, mas eu me mediquei e estou bem, graças a Deus. Então, tem que procurar um médico mesmo. Agora, como eu disse, procurar um profissional que possa fazer um tratamento ou uma medicação que vá lhe ajudar. Então, outro dado importante também com relação a essas alternativas é nunca procurar determinadas situações ou tratamentos salvacionistas, como eu disse a vocês. Então, lembrar que tudo depende de cada um. A paciência, a perseverança, a tolerância e a tolerância, tudo isso faz parte desse processo de libertação do transtorno. Então, o transtorno bipolar nada mais é do que isso que nós observamos aqui. E o tratamento é este: sempre procurar inicialmente o profissional da área de saúde e buscar as alternativas, uma psicóloga para fazer o tratamento das terapias e também um centro espírita. Eu digo sempre, se você conseguir aliar esses 3 fatores, você tem uma forte chance de sair desse quadro para não mais voltar. Deixa de ser um fato recorrente para ser uma doença de natureza espaço, até ela deixa de existir e você passa a ser uma pessoa mais tranquila e ter uma vida melhor, porque nós viemos aqui exatamente com esse propósito, sermos felizes, e ser feliz é você estar de bem com você. E como eu sempre digo, o próprio André Luiz já dizia que saúde é a perfeita harmonia da alma. Dr. Joseph Gleber dizia que saúde é a perfeita sintonia entre criatura e Criador. Mesma coisa. Então, todas as vezes que você estiver em sintonia com Deus, você está se sentindo saudável, não importa que doença você pode ter no seu corpo, que com certeza ela não vai se manifestar. Então, fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento a todos.